Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou Adriano Santos, vocês estão no canal TDEV Rocks. Nessa videoaula a gente vai ver um pouco mais sobre debugando aplicações móveis no Delphi. Essa é a nossa TDEV Tips de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre como debugar, porque é um tema bastante interessante e resolve uma série de questões, né? Muita gente vem me perguntando aí algumas coisas meio básicas. Por exemplo, minha aplicação abriu no Windows, mas no mobile ela abre e fecha. Com certeza algum bug, algum banco de dados que não foi enviado, alguma variável que tinha que ter recebido um valor e não recebeu, enfim, né? Isso responde a uma série de questionamentos que vocês vêm fazendo para mim e eu resolvi gravar essa videoaula. Primeira dica de todas é, se você não sabe debugar a sua aplicação, não sabe depurar, fica dificílimo você encontrar problemas, defeitos na sua aplicação. Então é importantíssimo você estudar essa disciplina, né, para que você possa resolver rapidamente os problemas da sua aplicação, ok? Vamos lá para o Delphi? Joia, já estou aqui com o Delphi instalado, né, aberto, tá? Eu vou criar uma aplicação nova aqui. Multi-Device Application Delphi. Ok, vou criar um botão, vou alterar aqui para Android, aumentar um pouquinho o botão, não vou nem trocar nome de botão, essas coisas não é necessário, né? Só vou mudar aqui a altura e largura. Joia! Então o que a gente vai fazer? Primeira dica. Aqui na parte superior, vocês têm os ambientes que vocês podem criar para debugar, para mexer com bind e assim por diante. Então isso aqui é muito fácil de ser criado. O Delphi já vem com algumas opções. Classic Undocked, Debug Layout, Debug Default Layout, né? Essas são as opções principais. Eu criei outras, tá vendo? Então se você entrar aqui em Debug Layout, ele vai mudar para vocês e mostrar aqui algumas janelas importantes. Call Stack, Local Variables, Event Log e Watch List. São as 4 principais janelas que a gente tem de debug, tá? Call Stack, né? Call Stack, ele mostra para vocês de onde que veio a última, digamos assim, por onde que o sistema está passando. Então se eu entrei no Form 1, entrei no Form 2, estou debugando lá. Aí entrei numa Unity para debugar. Ele vai mostrando aqui os últimos passos, né, de onde ele veio. Então, se eu estou na função XPTO da minha Unity de funções, ele vai me mostrar que antes de eu entrar naquela função, eu estava no formulário 1, ou no formulário 2, ou na função X, e assim por diante. Então, o Call Stack é muito importante para que vocês saibam o fluxo da sua aplicação. Local Variable, ele mostra para vocês todas as variáveis que estão sendo alocadas e desalocadas no exato momento que você está debugando a sua aplicação. Event Log é um log de eventos, né? Traduzindo literalmente, ele vai mostrar algumas coisas da sua aplicação. Normalmente eu nem olho muito para o log event, tá? No event log, mas é importante você prestar atenção ali para saber se ele está travado, se ele não está, se ele está passando em alguma função, que linha que ele está passando e assim por diante, tá? Ele grava um histórico aqui, inclusive. Eu estava usando uma outra função aqui, ele está me mostrando aqui as últimas, o último log da aplicação que eu estava debugando anteriormente. E o Watch List é a caixa de diálogo que eu mais gosto. Por quê? Eu posso adicionar uma variável aqui, uma constante, e ficar monitorando o valor dela para ver se eu recebi esse valor ou não. Perfeito? Então nós vamos criar uma aplicação bem simples aqui e eu vou mostrar o passo a passo, como passar pelas funções e assim por diante. Joia? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no código-fonte do botão 1, vou criar aqui uma const chamada de minha const, que vai ser com o valor 100. Vou criar também uma variável, algumas variáveis, e 2 pontos igual, 2 pontos, integer, vou criar aqui um for i, vai de 0 a 10. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável aqui, ó, sei lá, teste
do tipo integer, certo? E aí, cada interação do for, eu vou incrementar a minha variável teste. Ótimo, né? Beleza. Aí aqui eu vou colocar um show message. Teste finalizado. Então, a partir daqui, eu vou salvar a nossa aplicação. C2 pontos, vou colocar aqui em tdf-tip, debugging. Desculpa. Vou colocar só debug. Debug. Pronto. Vou salvar ela aqui. Salvar. Salvar o nosso projeto como debug. Ok. Muito bom. O que eu posso fazer agora? O que o pessoal tem feito, né? Ah, o debug é muito lento, Adriano. Sim, debug é muito lento. Por quê? A aplicação desktop, a gente está rodando, né? Quando a gente debuga a aplicação, a gente roda o debug direto no nosso aparelho, no nosso notebook, desktop e assim por diante. Então ele é rápido realmente. Agora, quando eu estou debugando direto no aparelho iOS e Android, eu passo por uma interface, que é USB, né? Então demora um pouco mais mesmo para você dar o F8, para você mexer lá no celular, ele voltar a requisição aqui para o Delphi. Principalmente no meu caso, que eu uso o Mac e o meu Delphi fica dentro de uma VM, de uma máquina virtual. Então eu tenho uma série de passos para poder chegar no aparelho e vice-versa. Então é lento mesmo, tá? Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque o problema não é do Delphi, o problema é a interface, né? O caminho que você faz até chegar no seu aparelho. Então olha só, eu vou colocar aqui em debug, essa é a primeira dica, né? Se você jogar aqui em release, ele não vai parar nos breakpoints. Então debug, e eu vou clicar aqui, ó, eu tenho como clicar do lado do número, aqui no meu código fonte, ou simplesmente o do F5. F5 é o meu atalho para fazer a inclusão de um breakpoint nesse local aqui, nessa linha 35, que eu quero começar a debugar minha aplicação por aqui, certo? As outras teclas de atalho são F8 e F7. F8 eu vou passando, né, linha a linha do meu código fonte. F7 eu entro dentro de uma função que eu predeterminei. Por exemplo, showMessage é uma função, é um método do Delphi. Se eu colocar um breakpoint aqui e na hora que eu estiver passando por ele, eu der um F7 aqui em cima, ele vai entrar na função showMessage que está lá na lib messages do Delphi, e vai começar a debugar esse cara lá dentro, né? Se eu tenho uma função, uma unit de funções, eu tenho lá uma função calcular imposto de renda, né? Ah, eu acho que o problema está no meu calcular imposto de renda. Você vai dar um F7 em cima dela e ela vai entrar nessa outra função. E aí eu vou dar uma F8, F8, F8. Se lá tiver uma outra função, uma chamada para uma outra função, F7, ele vai, e assim sucessivamente. Você vai em escadinha, ok? Então olha só. E uma segunda dica. Esse botão aqui, ó, Run Without, olha só, Run Without Debugging. Executar sem debug. Então, se você der um clique direto nesse botão, ele vai executar no aplicativo. Eu estou marcado aqui como debug, né? Mas ele não vai debugar, porque eu estou executando por fora da aplicação. Como se eu estivesse clicando direto lá no celular, abrindo direto no celular ou no desktop. Então, eu tenho que usar esse outro botão do lado aqui, ó, Run, F9, certo? Então, eu vou dar um F9. Ele vai compilar a aplicação, vai mandar essa aplicação para o meu celular. Eu vou abrir aqui, vou mostrar o celular para vocês na janela. Olha lá. Ah, perdão, né? Eu mandei ele debugar aqui direto no Windows. Vamos até fazer o seguinte, ó. Já que eu estou com ele no Windows, só para vocês terem uma ideia. Então, eu cliquei aqui, ó, ele parou em cima do breakpoint que eu falei que ia parar, né? For i vai de 0 até 10. Olha só, se eu parar o mouse em cima de i, vocês vão perceber que tem um número grandão aqui, né? Isso é o normal de variáveis do tipo inteiro, né? Integer. Eu vou dar um F8, ele vai parar dentro da próxima linha, que é o inc.test. E olha só, o i já virou 0.
o teste ele está com um número grandão. F8, o teste agora tem que ter um número. Ah, já tem um primeiro bug aqui, né? Ele não inicializei a minha variável teste, então obviamente ele vai mostrar um número gigantesco, tá? Ele está mostrando aqui ao finalzinho 5, na hora que eu der um F8 e passar por ele de novo, vocês vão ver que ele tem o número 6 agora lá no finalzinho, tá vendo? Então olha só, eu posso selecionar esse cara, botão direito aqui no watchlist, add watch, tem algumas configurações, ok, ele passa, eu passo a debugar ele também aqui, monitorar ele nessa parte. E olha o call stack, olha por onde que ele passou até agora, ó. Um monte de lugares, né? E eu tô aqui nesse momento, a flechinha apontando para a direita, eu tô em button 1 clique. Se eu tivesse um segundo botão, ou se eu tivesse uma função, ele mostraria para mim, olha, agora você está dentro da função XPTO. E no local variables, ele mostra para mim aqui as variáveis locais que estão sendo utilizadas. O self, o sender, o i, o teste e assim por diante, tá? Então, se eu continuar dando F8, olha só, eu estou no meio de um loop. Ele vai fazer isso aqui até terminar o ciclo aqui de 11 interações, que vai de 0 a 10. Perfeito? Muito bom. Vou dar um F4. Digamos que eu queira pular essa debugação aqui, essa depuração. Eu quero desmarcar esse cara. Eu dou um F4 e ele vai parar no próximo breakpoint. Quem que é o próximo breakpoint? Aí ele ainda está achando que eu estou dentro do debug aqui, né? Então vamos dar um F9. Ó, F9 ele parou em cima aqui do show message. F9 novamente. Se eu der um F7, ó, olha só o que acontece. Ele abriu aqui o fmx.dialogs. Então é essa função aqui que está o show message, ok? Se eu der um F7 aqui, ó, o show message está dentro de outro lugar, está dentro de uma classe tDialog Service Sync. Se eu der um F7 aqui, ele vai para esse outro lugar e assim sucessivamente, ok? Eu vou dar um F9, ele vai executar aqui, ó, teste finalizado. Por quê? Não tem mais nenhum breakpoint, nenhuma parada, ele executou a aplicação corretamente. Perfeito? Até aqui tranquilo, né? Muito bom. Agora eu vou corrigir o meu aplicativo, né? Porque a variável teste ela tem que começar com um número. Então eu vou voltar aqui na aplicação, vou fechar aqui, ó. Beleza. Vou fazer o seguinte: antes do teste eu vou colocar teste, antes do for, teste igual a 0, ponto e vírgula. E vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou executar a aplicação de novo, ainda no Windows. Vou clicar no botão 1. Ele parou aqui em cima. Se eu olhar aqui para baixo, olha só o número que ele tem. 111.044.19.84. É o default aí do integer, porque eu não inicializei ainda a variável. F8. Olha só, eu já tenho 0 aqui embaixo no meu monitoramento no watchlist. Vou executar F9, ele vai passar direto aqui, na verdade ele não passou direto, ele fez a interação aqui das 11 vezes no meu for. F9, teste finalizado, ok? Então essas são algumas das premissas básicas, ok? Olha só o que eu posso fazer também. Eu posso facilmente, deixa eu colocar aqui, ó, botão direito, breakpoint properties. Eu tenho algumas condições, ó. Eu posso falar o seguinte para ele, né? Se o teste for igual a, sei lá, a 5, então dá um break. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um breakpoint aqui, F5, perdão. Eu dei a tecla de atalho errada aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou dar um F5 aqui e vou dizer o seguinte: quando o teste for igual a 5, aí sim ele passa. Aí sim ele para no breakpoint aqui. Então vamos ver se ele responde a isso. Ele vai passar 5 vezes, contou a quinta vez, né? O teste chegou no número 5, ele vai parar o break pra gente. Então vamos lá. Vamos executar. Clicar aqui em button. Vou executar aqui F8 e vou dar um F9. Ele vai rodar
e parou aqui, ó. Olha só o valor da minha variável, TS5, né? Ou seja, ele rodou até chegar em 5, parou aqui, pronto. Eu posso, de repente, eu tenho mais ou menos uma ideia de que quando roda 5 vezes o meu projeto, então ele está dando erro. Você pode criar, então, uma condição para o seu if, para o seu breakpoint, ok? Além disso, eu ainda tenho outras opções. Vamos lá. Botão direito, breakpoint. Vou olhar aqui também, ó. Eu quero que ele passe aqui 8 vezes, e na 8ª vez que ele passar, eu dou um ok. É diferente da opção que a gente testou anteriormente. A opção anterior, nós estamos dizendo que quando esse valor aí, TS, chegar em 5, ele para. Aqui não, eu estou dizendo o seguinte, no for, eu tenho 10, 11 interações. Quando ele chegar na 8ª, ele para. Então vamos lá, vamos executar de novo. Deixa ele abrir. Toco no botão 1, F8, e vou dar um F9. Rodou, parou aqui em cima. Olha o i em que número que está. 7. Ah, mas Adriano, você falou 8, né? Só que acontece que o 0 conta também. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai rodar 8 vezes, mas o i aqui nesse caso é 7. Então ele parou aqui na 8ª interação do meu for, ok? F9, ele retorna lá e mostra pra gente a mensagem. Então, quer dizer, esses são alguns dos passos principais que eu tenho para utilizar o debugging na minha aplicação. Beleza? Agora eu vou simular aqui, ó, vou dar um OK, e vou simular, por exemplo, a abertura de um banco de dados, mas eu não vou enviar o banco de dados para dentro da minha aplicação. Não vou mandar lá o SQLite. Vocês vão ver qual que é o erro que ele vai acusar para a gente, certo? Muito bom. De propósito, eu copiei aqui o arquivo tdevrox s3db, que é o arquivo de banco de dados que a gente utiliza lá no curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi. Eu utilizei esse mesmo banco de dados, copiei ele para o diretório da nossa aplicação, certo? Vou fechar aqui, vou colocar um FD Connection e vou fazer as devidas configurações. Deixa eu voltar para cá, porque eu detesto usar essa parte do search ali. FD Connection, acho mais interessante usar por aqui. Então, olha só. Vou dar 2 cliques. Vou usar aqui SQLite. Vou localizar o arquivo, né? Aqui em tdevtips debug. Vou usar aqui o tdevrox. E vou usar aqui read write. Certo? Beleza, né? Se eu testar, eu não testei a aplicação, mas vamos lá, vamos testar. Test connection, ok, conectado com sucesso. Muito bom, vou colocar aqui um FD connection, um FD query. E vou fazer um select asterisco from. Só que eu vou deixar um bug, ó. Cron, né? Select asterisco cron clientes, que é o nome da nossa tabela. Então eu errei aqui a minha instrução SQL, beleza? Então olha só. Primeira coisa, eu vou dar um deployment. Vou colocar o nosso arquivo aqui, ó, no Android configuration. Vou colocar ele aqui, ó. Beleza. Coloquei o nosso banco aqui, ótimo. E no meu before connect, eu vou dizer o seguinte, né? FD connection. Vou adicionar aqui o system.io, senão a gente não vai conseguir mexer. System.io úteis, certo? FD connection 1.params values, né? Vou colocar aqui database. Deixa eu só ver se é no plural ou no singular, que eu sempre esqueço. Então deixa eu abrir aqui, ó, database, tá vendo?
Então eu vou mudar aqui para database tpf.combine tpf.getDocumentsPath, vírgula, o nome do nosso arquivo, tdevrox.s3db. Ótimo, então tá aí, bonitinho. Vou só mudar mais uma questão aqui para evitar qualquer problema. Open mode, ponto e vírgula, aqui eu vou colocar read write. Então ele vai abrir aqui pra gente, e no nosso botão, eu vou colocar um novo botão aqui, ó. Esse vai abrir a query pra gente, tá? Com 2 cliques, o que eu vou fazer? fd query ponto open. Algo bem padrão, bem normal aí de qualquer aplicação, certo? Eu vou salvar, vou mudar aqui para Android Platform, vou usar aqui o Moto G, ok? E vou executar a aplicação em modo de debug. Vou colocar aqui, ó, vou executar a aplicação, ele vai demorar um pouquinho, vou fazer um corte na videoaula para a gente perder menos tempo, beleza? Muito bom, pessoal, o aplicativo já está rodando, tá? Eu dei um corte aqui no vídeo para a gente não perder tempo, né? Então, olha só, aplicativo aí, debug, bonitinho, o event log que ele está mostrando para mim por onde ele passou, então por aqui vocês têm uma noção, né, de quanta coisa a sua aplicação faz antes de inicializar, né? E durante também o processo de trabalho do seu aplicativo, de fluxo de trabalho do seu aplicativo, né? Olha só, gente, eu estou aqui com essa tela que vocês estão vendo, é o meu celular mesmo, eu estou aqui com ele conectado na porta USB do meu aparelho, do meu Mac, tá? E estou debugando normalmente. Então, se eu tocar aqui no botão 1 e eu for lá para o Delphi, olha só, ele parou lá no Delphi. Olha que legal, F8, normal, ó, sem problema nenhum. Absolutamente a mesma coisa que a gente fez no Windows. É mais lento? É mais lento, óbvio que é mais lento, né? A gente está trabalhando aqui com uma USB, eu estou passando aqui por dentro do host da máquina, né? Por dentro do Mac, usando a USB e assim por diante. Vou dar um F9 aqui, ó, ele vai parar em cima, olha a flechinha do lado, vai parar em cima do Show Message, F9, vou lá para o meu celular, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, vou até colocar o Delphi mais de lado. Vou ver se consigo colocar a VM aqui mais para o lado. Que aí eu já deixo full o meu celular aqui mostrando para vocês. Ó. Tá aí, ó. Vou fechar essa janelinha aqui. Tá aí. Teste finalizado. Ok. Beleza, né? Tranquilo. Olha só, vou tocar no botão 2. Ele vai voltar para o Delphi. Olha só o erro. FireDAC fis SQLite error. Near cron syntax error. Near, perto, né? Ele está dizendo que tem um erro perto dessa palavra cron aí. O que diabo que é cron? Né? Eu não sei o que é cron. Automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um break aqui. Vou parar a minha aplicação. Deixa ele só responder. Vou parar a aplicação. E eu já tenho noção de que é um problema de select, né? Então eu vou lá no meu botão. Se eu não tenho essa noção, o que eu faço? Bom, open, né? Primeira coisa, eu só tenho, o meu código aqui é bem simples, só tenho open. O que é o open, né? Qual que é o problema? Pode ser que o problema esteja aqui, né? Então eu vou colocar um breakpoint no before connect. Vamos executar a aplicação de novo. Vou executar, vou deixar ele abrir. Eu vou fazer um corte na hora que ele começar a subir o aplicativo, para a gente ganhar tempo, etc, né? O vídeo não ficar muito grande. Mas eu vou começar debugando o método before connect do meu FD connection, para saber se de repente é ele que está com o problema, né? Então eu tenho que debugar isso para ter noção de onde está esse pepino aí. Olha lá, ele já está assinando o arquivo, né? Daqui a pouco ele já sobe o arquivo para dentro do celular.
e aí a gente vai poder fazer o debug, tá? Olha lá, instalando. Vamos aguardar. Então, gente, tem que ter um pouco de paciência, tá? Se a sua aplicação tá com algum problema, debug nela, né? Não tem jeito, né? Depura, passa aí, vai passo a passo, vê o que está acontecendo. Agora, o passo principal é abrir a aplicação em debug e esperar o erro em inglês. Ah, Adriano, eu não sei onde que está dando erro, não tenho a mínima noção de onde pode estar dando erro. Roda a aplicação primeira vez em debug. O Delphi certamente vai voltar a mensagem em inglês para você e vai ficar muito mais fácil você descobrir qual que é o pepino, né? Sem isso, é quase que impossível você descobrir. Ah, eu posso colocar um monte de show message, Adriano. Sim, pode colocar. Você vai lá e coloca um show message nos locais onde você acha que está com problema, né? Show message, passei por aqui. Show message, estou na função tal. Show message... eu geralmente chamo isso de debug de pobre, né? Eu já usei muito isso no passado porque não sabia debugar, mas hoje, olha só, vou entrar aqui no botão 2, olha o que ele fez. Eu dei um open, né? Ele não passou pelo open ainda. Por quê? Primeiro ele vai passar no before connect do meu componente de conexão, né? Então F8, passei F8, o problema não está aqui. Concordam? Olha lá, foi para o end, F9, o problema não está aqui. Então, aí é o momento onde eu tenho que começar a fuçar na minha query. Será que o problema é o from? A gente sabe que é porque eu forcei o erro, vocês viram a forçar o erro no início da aula, né? Mas vamos lá, vamos corrigir esse pepino aqui. Então, vamos entrar aqui na query, vou colocar aqui corretamente o from, beleza, ok, ótimo. Agora eu vou forçar um outro erro, tá? Esse aqui a gente já está corrigido, não preciso debugar de novo. Então, project, deployment, eu vou vir aqui, ó, cadê a nossa base de dados? Tá aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou arrancar ela daqui, ó. Yes to all, botão direito, close. O que vai acontecer? Eu não tenho banco de dados, certo? Vou executar a aplicação. Novamente, vou dar um cortezinho aí para você, já volto com o arquivo já levantado, né? Feito o upload dentro do nosso celular, certo? Bom, voltei aqui, o aplicativo está subindo, né? Está instalando no nosso celular. Vou só esperar ele levantar. Tá aí, ó. Aplicativo no ar. Esperar ele carregar a tela, o form principal. E eu vou tocar no botão de Open Query, né? Eu vou tocar ali no botão 2. Olha só o event log correndo ali embaixo, né? Então realmente é muito importante. Falei realmente 3 vezes. É muito importante você entender como que debuga, né? Como que depura a sua aplicação no Delphi. Isso é primordial, tá? Não só para aplicações móveis, mas também para aplicação normal, tá? Isso aí é praticamente primeiro dia de aula, né? Você aprende a debugar a aplicação. Então, vou tocar aqui no botão 2, olha só, F8, vai passar, não vai dar erro nenhum, né? F8, ele vai passar pelo próximo também, F8 novamente, vai passar e vai para o end, F9, olha lá, Enable to Open Database File. Eu já recebi, eu acho que uns 300 e-mails da galera falando, Adriano, tá dando Enable to Open Database File. O que é isso? O que tá acontecendo na minha aplicação? Primeiro, não sei inglês, Adriano, vai no Google. Tá? Curto e grosso, eu sou curto e grosso. Eu também não falo inglês muito bem, tá? O meu inglês é macarrônico, né? Eu me comunico com as pessoas via e-mail, eu escrevo e leio normalmente, falo alguma coisinha, mas não sou aquele cara que, né, é fluente. Mas
Não sei direito o que está acontecendo. Google, unable to open database file. O que está acontecendo? O banco de dados não existe, né? Alguma coisa eu fiz errado. Posso não ter colocado o arquivo lá no Project Deployment. Pode ser, ó, vou dar um break aqui, ó. Pode ser que eu coloquei o nome errado, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa ele só voltar para mim. Pode ser que eu coloquei o nome errado aqui, ó. Sei lá. Coloquei a extensão errada. Só DB, por exemplo. O nome do arquivo é S3DB. Né? Pode ser que eu, sei lá. Não sei. Eu estou chutando aqui algumas coisas. Mas olha só como é fácil de a gente descobrir qual que é o problema. Roda em debug. Tá? Eu vou criar um jargão lá no meu blog. Rode em debug. Use o debug, tá? Vou colocar uma plaquinha aí, use o debug. É a melhor forma de você descobrirem qual que é o problema, tá? Mandar e-mail para mim ou para qualquer outra pessoa, né? Eu vou responder tranquilo, sem problema nenhum. Mas debuga primeiro, né? Vê o que está acontecendo. Qual que é a mensagem de erro? A gente, do lado de cá, né, os MVPs, a gente que trabalha mais tempo na área, a gente não tem bola de cristal. Então não adianta você falar para mim, olha, Adriano, minha aplicação dá tela preta e fecha. Né? O que pode ser? Não sei. Né? Não sei. Né? Dá uma debugada, qual que é a mensagem em inglês? Ah, a mensagem em inglês é XPTO. De repente você mesmo colocando lá no Google e tentando descobrir o que é a mensagem, não sabe o que é. Aí sim, aí tudo bem. Eu vou entrar e falar, ó, isso aí talvez seja tal coisa, né? Enfim, né? Mas a dica principal aqui é use o debug. É a melhor forma de você descobrir qualquer erro na sua aplicação, entender o fluxo da sua aplicação, por onde que ele está passando, o que está acontecendo. Enfim, isso é primordial. Não só em Delphi, mas em qualquer linguagem de programação. Você vai trabalhar com outra linguagem, primeiro dia que você for trabalhar com essa linguagem, pergunta para o seu companheiro do lado, como é que debuga? Né? Como é que eu depuro a minha aplicação? Como é que eu descubro um erro? Primeira coisa, tá? Depois você vai aprender comando, vai aprender if, vai aprender, mas primeiro vai lá na parte de debug para descobrir os erros, os problemas que você está incluindo na sua aplicação involuntariamente. Certo? Gente, muito obrigado. Vou colocar novamente aqui meus dados. Colocar de novo aqui, ó. Muito obrigado. Não esqueçam, cliquem aí no joinha na parte de baixo. Cliquem no compartilhar, ó. 5 segundos você clica no compartilhar, copia o link, vai no seu Facebook, cola. Vai no seu Twitter, cola a URL. Isso é importantíssimo para o blog e para que eu possa continuar trazendo dicas, cursos e etc. para vocês, certo? Gente, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!